A parceria do SESC com a Orquestra Sinfônica da UFRN rende muitos frutos. Ela não se reflete apenas nos espetáculos exibidos ao público. Mensalmente, a instituição viabiliza o repasse de bolsas aos estudantes que compõem a orquestra, contribuindo para dar a eles as condições necessárias à realização de ensaios, apresentações e os próprios estudos. Voltamos à nossa entrevista. Éric Pereira, a linha M do artigo 2º da Lei 135, ela legitima aos órgãos profissionais interferirem nos direitos políticos do cidadão. A pergunta é se isso poderá ser objeto de discussões futuras. Haverá uma discussão muito forte com relação a isso, porque é uma temeridade o direito privado, esse direito privado está interferindo no direito público. O Procurador-Geral mandou buscar informações, solicitou, requisitou, usando um termo ministerial, requisitou informações aos órgãos de classe, a CRM, as OABs. Para quê? Para que informe os advogados que foram expulsos e os gestores que tiveram contas reprovadas. Isso vai ser um tema de grande discussão, não tenha dúvida. Vai depender da habilidade de cada advogado de fazer com que o recurso extraordinário suba até o Supremo Tribunal Federal. Se subir e for conhecido, esse tema deverá ter uma nova temática, especificamente quanto a essa linha de você ter uma entidade privada podendo suspender direitos políticos do cidadão. A cidadania sendo interferida ou tendo essa ingerência do direito privado. Perfeito. Paulo de Tarso, quais as decisões judicial e administrativa que tornam um candidato ficha suja? Bem, decisão administrativa, uma delas é essa que acaba de se referir, Éric, que são decisões de órgãos pseudo-administrativas, porque são órgãos privados. Mas no caso mais específico, as decisões dos tribunais de contas, que são também órgãos não judiciais, gerariam inelegibilidade, embora esse seja um tema que já está sendo objeto de ampla controvérsia. Na questão judicial, pode-se sintetizar dizendo que as condenações proferidas por órgão judicial colegiado, que são os tribunais, ou seja, que não seja por um só juiz, mas por vários juízes, também gerariam inelegibilidade, e esse ponto parece que está pacificado no Supremo Tribunal. Ô, Éric, quantas condenações por improbidade administrativa? Qualquer condenação torna o candidato inelegível? Não, a lei ela exige requisitos de que haja o dolo, haja essa expressão que a natureza seja dolosa. São dois tipos que você tem no direito penal e assim copiado no direito administrativo, que é o culposo e o doloso, e exige que você tenha um elemento subjetivo, que é a má-fé. No instante em que você caracteriza nessa decisão esse elemento e que o juiz, ou que o Estado juiz, expressa que existiu um erro insanável na hipótese de você estar discutindo tribunais de contas, na hipótese de você ter no acórdão essa natureza dolosa, aí você passa sim a ter as modalidades, porque a improbidade administrativa elas são 3 artigos de uma lei específica. E nesses 3 artigos você tem 2 que falam da natureza dolosa. Então ele precisa estar nessa hipótese para você poder dizer que está incidindo concomitantemente a Lei 135. Ô Paulo, a situação do candidato que tem contas rejeitadas pelo TCE, pelas câmaras, por exemplo, a inelegibilidade deles foi excluída nessa última decisão do TSE, semana passada? Não, essa última decisão, eu suponho que você se refere à prestação de contas de campanha. São prestação de contas então, de candidatos. De campanha, certo. Há uma outra questão que envolve prestação de contas de gestor público. Essa que é prefeitos, secretários de Estado, presidentes de Câmara, isso não foi objeto dessa decisão do TSE. A questão que tem gerado certa controvérsia é a respeito de, no caso de ex-prefeitos ou de prefeitos candidatos à reeleição, qual o órgão competente para o julgamento final, como exige a lei das inelegibilidades. Se os tribunais de contas ou se as câmaras municipais. O Supremo Tribunal Federal, até a última eleição, entendia que eram as câmaras municipais. Mas já há uma discussão bastante acalorada por causa da nova lei, da Lei 135, que na linha G faz tem uma cláusula que expressamente diz que o gestor condenado pelo Tribunal de Contas
seria inelegível. Resta saber se o Supremo declarará constitucional essa cláusula. Me diga uma coisa, Eric, como é que fica para o advogado e para os políticos, de modo geral, lidar com essas mudanças que ocorrem tão rapidamente? Para o advogado é uma mina de ouro. Para o advogado é muito bom. Quanto mais conturbado você tiver um processo eleitoral e quanto mais você tiver um Ministério Público com pressa em condenar, para o advogado é muito bom, porque o tempo do Ministério Público, o tempo da condenação, o tempo da acusação, não é o mesmo tempo do Judiciário. O Judiciário tem o seu tempo. E aí você tem que ter uma ampla defesa. Então, quanto mais você tem a participação do cidadão puramente, você tem um processo mais salutar. No instante em que você viu um judiciário passando a interferir, algo está errado. É igual a jogo de futebol. Quanto menos o juiz aparece, mais a partida se desenvolve. Então nós não podemos ter ou acreditar que a judicialização é uma coisa salutar. De forma nenhuma, é só para os advogados. Agora, para o cidadão, para o eleitor, é necessário que haja um processo, porque ele é festivo, um processo democrático aberto, onde todos possam participar de forma livre e de forma igual. Esse é o grande tema. Ô Paulo, essa resolução é a 23.376, salvo engano, no artigo 52, parágrafo 2º, é essa que a gente se referiu e você fez aquela correção muito oportuna. Ela é que diz que o gestor ele pode ser candidato só com a apresentação das suas contas eleitorais, não necessariamente com a aprovação delas. A pergunta é a seguinte, isso não enfraquece as decisões futuras do tribunal sobre isso? A grande questão é que todo o processo político brasileiro vinha observando essa regra, que o dever do candidato era apresentar a prestação de contas e não tê-las aprovadas para poder ser candidato novamente. Aí o telespectador pode perguntar abismado. Então, quem tem as contas rejeitadas, simplesmente porque apresentou a papelada, teve as contas rejeitadas, pode ser candidato? É preciso também não ter pressa nessa colocação. O Judiciário, o Ministério Público, os outros candidatos concorrentes têm outros mecanismos para comprovar que houve fraude, que houve arrecadação irregular, caixa 2 de campanha, despesas ilícitas, etc. Há um processamento especial, independentemente da prestação de contas. Essa recente decisão a que você se referiu do TSE não isenta, não acoberta caixa 2, gasto irregular, nada disso. Há procedimentos adequados para se coibir essa prática e tornar o cidadão inelegível. Ou cassar o mandato, que é, inclusive, mais grave. Perfeito. E há até uma incoerência sistêmica com relação a isso, porque como é que a Justiça Eleitoral traz como requisito uma rejeição, o fato de ter o Tribunal de Contas rejeitando as suas contas, você está fora do processo eleitoral. Como é que a própria Justiça, que rejeita, não é? ou que exclui, ela vai dizer, não, mesmo que eu rejeite, você pode participar. Quer dizer, a conta para a Justiça, ela pode ser rejeitada, e para o Tribunal de Contas, não. Ela traz uma incoerência sistêmica nisso. Perfeito. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco.